Olá, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil! Vamos iniciar mais uma aula demonstrativa gratuita para o concurso do Ministério Público do Estado do Piauí. Na aula de hoje, nós iremos responder questões de arquivologia. Então, concurseiros, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir os nossos vídeos. Bons estudos! Primeira questão. Para serem considerados autênticos, os documentos de arquivo devem ser produzidos em, no mínimo, 3 vias. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, quem marcou que está errado, acertou. Segundo o princípio da unicidade, em que todos os documentos possuem caráter único, independentemente de existirem outros documentos semelhantes ou não. Portanto, um documento normalmente é produzido em uma única via ou em número limitado de cópias. Segunda questão. A classificação é uma atividade que antecede a avaliação de documentos. Pausem o vídeo e tentem responder. Quem marcou que está certo, acertou. São 3 fases básicas na gestão de documentos, e isso a gente já estudou nas nossas aulas. Produção, utilização e destinação. A produção é quando elabora documentos em razão das atividades específicas de uma instituição ou setor. É a primeira fase e com as seguintes características: otimização na criação, evitar reprodução desnecessária de documentos e ocorre na fase corrente. Utilização. Fluxo percorrido pelos documentos necessário para o cumprimento de sua função administrativa. Lembre-se que é na segunda fase que nós temos as seguintes características. Envolve as atividades de protocolo, classificação, controle de acesso e recuperação da informação. É desenvolvida a gestão de arquivos corrente e intermediários. E a destinação, que são atividades de análise, seleção e fixação de prazo de guarda dos documentos. Deve-se decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados. Alguns autores colocam que a avaliação ela possui 4 fases, Produção, utilização, avaliação e destinação. Mas a gente aqui vai analisar somente 3, que é produção, utilização e destinação. Terceira questão. Classificação e arranjo são sinônimos de uma mesma atividade, o agrupamento lógico dos documentos de arquivo. Pausem o vídeo. Então, concurseiros, eu posso dizer que classificação e arranjo são sinônimos de uma mesma atividade? Quem marcou que está certa, acertou. Arranjo é uma sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. E classificação é uma organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. Quarta questão. A tabela de temporalidade faz referência aos prazos de guarda nos arquivos correntes e intermediários e à destinação final dos documentos de arquivo. Pausem o vídeo e tentem responder. Quem marcou que está certa, acertou. A tabela de temporalidade é um instrumento resultante da avaliação dos documentos e determina o prazo de guarda dos documentos nas fases correntes e intermediária, bem como a sua destinação final. Quinta questão. A distribuição de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário é denominada transferência. Pausem o vídeo. Essa questão está corretíssima. Transferência é a entrada de documentos no arquivo intermediário. Quando eu falo em recolhimento, é a entrada de documentos no arquivo permanente.